hoje, né? Eu sempre gosto de passar a bibliografia original para vocês. Então tá aí agora no WhatsApp de vocês, tá? Ele não coube no AVA, é muito grande o arquivo, então passo aí para vocês no, no WhatsApp. É uma bibliografia complementar essa, tá? Eu já coloquei outra outra bibliografia já material, né, no AVA sobre o Heidegger. Este é um material complementar porque é o livro, a leitura da fonte da matéria que a gente está vendo hoje. Certo? Bom, pessoal, aqui um aviso inicial. Me preocupa um pouco. A turma de vocês é muito silenciosa, muito quieta. Não tem costume de fazer muitas perguntas. E essa matéria de hoje é uma matéria extremamente difícil, tá? É um dos autores mais difíceis de serem entendidos na estrutura da filosofia e ele é usado na estrutura da psicologia, na estrutura do direito, e para a gente ele tem uma importância também muito grande. É uma alternativa dos modernos utilizarem esse Heidegger para estudo hermenêutico. Só que esse é um autor bem difícil, tá? Eu venho desenvolvendo a forma como dá esse autor desde a primeira vez que eu apresentei ele em sala, para tentar deixar ele mais apalatável para vocês, né? Então, ano a ano eu venho tentando desenvolver e facilitar a forma como explicar os conceitos heideggerianos para vocês, mas ainda não é um trabalho dos mais simples, né? Ainda não é um trabalho dos mais fáceis. Por isso, ainda assim, ainda tendo desenvolvido alguns movimentos para conseguir dar esse autor, ele é difícil, né? Ele exige uma compreensão e ao mesmo tempo ele é muito interessante, muito bom para ser estudado, tá? É uma matéria de extrema importância para a estrutura jurídica, para a estrutura crítica jurídica, para uma forma de interpretação do direito, né? Bom, meus caros, sendo assim, né? O que eu quero dizer para vocês, então vamos começar com isso. Peço a atenção de todos, peço a leitura de todos. Eu não, como eu disse, a turma de vocês é muito quieta no primeiro horário, né? Isso me preocupa um pouco. Eu não sei como que tá o estudo de vocês, como que tá a leitura de vocês. Essa é uma matéria, a nossa matéria aqui é uma matéria que infelizmente é muito deixada de lado por muitos acadêmicos, e isso me preocupa, porque isso vai fazer uma falta muito grande para vocês em algum momento. O direito não se corrige pela técnica, né? O direito não se faz pela técnica, e isso vai ser perceptível em outro momento, né? Isso vai ser perceptível principalmente no momento que a atuação de vocês já estiver à frente, né? Principalmente um tema como que a gente está pegando esse bimestre, que é a argumentação, né? A argumentação jurídica. Com isso, espero muito que vocês estejam tendo tempo de estudar, tá? É muito importante. Não, Tamile, não pode jamais ter vergonha, né? A única vergonha, não é uma matéria que infelizmente a gente vai ter, mas existe uma tendência filosófica jurídica a falar da ética da vergonha. A única vergonha possível é quando você está diante da sua própria morte, né? Nunca haveria vergonha acadêmica, né? Nunca haveria vergonha acadêmica. Por isso, só espero aí que vocês façam as leituras, que vocês tentem estudar esses autores,
tá? Não é um curso em vão, não é à toa que essa disciplina é obrigatória, né? Então, eu espero que vocês possam fazer bom uso da disciplina. Vamos começar com alguns conceitos. Primeiro, um disclaimer aqui de leitura heideggeriana, né? Porque esse autor que a gente vai analisar hoje, chamado Martin Heidegger, é um alemão, né? É um alemão que tem um passado que dificulta um pouco a sua a sua leitura, tá? Assim como Carl Schmitt, que a gente estudou no mês passado, Heidegger é uma figura controversa na sua vida pessoal, né? Um desses motivos é justamente sua filiação ao Partido Nazista, né? O Heidegger ele se inscreveu no Partido Nazista em 1933, ou seja, no início, né, no ano da chegada do Hitler, né? Inclusive, ele foi nomeado reitor da Universidade de Friburgo, né? E quando foi nomeado reitor da Universidade de Friburgo, ele fez no seu discurso, ele fez o seu discurso denominado algo como autoafirmação ou autocolocação da Universidade Alemã, né, num discurso bem referente à estrutura nazista. Depois de um tempo ele se demitiu do cargo, né? Muito se diz que é por pressão, inclusive, de outros professores, em tentativa de boicotar o nazismo, né, o partido. Mas o Heidegger ainda assim teve uma... ele apoiou, né, o partido com textos e etc, né? É bem complicado, então, vocês percebem, né, a relação dele, principalmente porque, dentre todos esses autores, apesar dele não ter se envolvido mais politicamente, mas com apoio intelectual, né, ele nunca se desculpou, nunca se retratou sobre a participação dele no partido nazista, né. Além disso, também, talvez vocês já tenham escutado falar da autora Hannah Arendt, uma judia, né, que foi aluna de Heidegger, né? E Heidegger teve um relacionamento se envolveu amorosamente com a aluna, isso daí por si já é esquisito, né? Teve um relacionamento com a própria aluna e teve um relacionamento bem controverso com uma aluna judia, né? Que a primeiro momento pode parecer uma vantagem de uma desfiliação dele ao Partido Nazista, mas quando a gente vai ver a biografia dele, parece um pouco experimental da parte dele. Então é complicado. Ainda assim, né, a contribuição do Heidegger para a filosofia é tão sensível porque ela não tem um condão tão político, apesar de poder ser utilizada por um condão político, ela tem uma ampla gama interpretativa sobre como ele faz a sua estrutura, né, a sua estrutura teórica, né? A gente vai estudar basicamente aqui o que está presente no livro de 27, né, seria o tempo, né, que foi muito influenciado pela fenomenologia do Husserl, né, que era o professor orientador dele, etc. Mas é que apesar de tudo, trabalha com o método fenomenológico, né, só que ele ajuda muito o desenvolvimento de uma estrutura, ou seja, é possível se utilizar do heideggerianismo pelo ponto de vista filosófico, né, que de fato ele não tem necessariamente uma ligação com o nazismo, assim como Schmitt, por exemplo, que é uma obra política muito claramente ligada à estrutura metodológica nazista. Mas ainda assim, sempre a gente tem essa leitura cuidadosa com esse autor, né, por conta da sua participação no partido, mas ainda assim,
dentro da filosofia da linguagem, é uma das obras mais complexas e mais difíceis de ser entendidas, mas por conta justamente da profundidade que ele trata alguns assuntos que nos leva a alguns procedimentos de escalada interpretativa bem interessante, que é isso que a gente vai começar a ver. Agora que eu vi aqui a afirmação da Tamile falando que às vezes a pergunta é idiota, eu não sei é, se existe alguma pergunta idiota em alguma matéria, não sei, mas em filosofia, né, pelo menos, é, eu nunca vi, nunca presenciei na minha vida uma pergunta idiota, né? Porque toda pergunta é uma instigação intelectual, né? Então, se há uma pergunta, necessariamente vai haver uma instigação, um deglutinamento intelectual, né, Tamile? Então, não vejo como seria possível em filosofia uma pergunta ser idiota. Na verdade, se há uma pergunta, vai haver um exercício, sempre. Por mais que a pergunta pareça fora de contexto, eu já vi aulas fabulosas, eu vou te dar um exemplo. Eu estava tendo uma aula com o meu orientador, uma vez, o professor Oswaldo Jacóia Júnior, que é um gênio, um fabuloso filósofo, e ele tratava na época, a gente estava estudando, se eu não me engano, eu acho que era isso, a gente estava estudando Foucault, né? Foucault foi orientador desse meu orientador, do professor Jacóia, né? Ele foi orientado pelo Foucault durante o doutorado, e a gente comentava, ele falava sobre estruturas bem fortes Foucaultianas, né? Se eu não me engano, a gente estava estudando Verdade e Forma Jurídica do Foucault, e um colega meu, no meio de uma explicação é, sobre forma vazia da verdade, é, a forma jurídica, ele fez uma pergunta relacionada ao fato dele ter esquecido um papel de chocolate no hotel que ele estava, né? Ele comprou um chocolate na padaria e deixou o papel do chocolate no lixo do hotel, e o hotel o cobrou por ter comido o chocolate do hotel, sendo que não era do hotel, era da padaria. E basicamente ele contou quanto que ele brigou e humilhou o funcionário do hotel no check-out. A gente ficou a gente ficou ironizando por algum tempo, né, ali a pergunta do colega, mas o professor Oswaldo Jacói, como um bom filósofo, ele transformou essa questão do colega numa das maiores aulas sobre Foucault que eu já tive. Ele aproveitou o condão desse colega e exercitou a intelectualidade e a possibilidade de discurso com o Foucault de uma forma tão brilhante que parecia que a pergunta do colega sobre chocolate no hotel tinha sido ensaiada e roteirizada para uma das melhores aulas que eu tive na vida, né? Então, o que eu reafirmo, Tamile, é que o idiota, em termos dostoiévskianos, né? Caso alguém já tenha lido O Idiota de Dostoiévski, normalmente é aquele que não exercita a sua possibilidade de resposta. O que pergunta nunca é o idiota. O idiota é quem é incapaz de responder e usa o cinismo para desmerecer o valor intelectual de uma pergunta, né? Isso é a verdade sobre a impossibilidade de uma pergunta ser idiota. Bom, vamos lá. Alguns movimentos a gente tem que fazer antes, tá? Entender o Heidegger é doloroso, né? Mas para que a gente consiga ter acesso a alguns elementos heideggerianos, né? A
de Martin Heidegger. Eu entendo que talvez seja para a gente importante fazer algumas referências teóricas anteriores antes da gente entrar necessariamente no plano heideggeriano, né? Entrar necessariamente no plano heideggeriano. Como assim? Bom, vamos lá. Primeiro a gente deve entender que a estrutura de Heidegger, principalmente como eu falei no começo para vocês lá, sobre ser uma tendência fenomenológica, né? Ele tem o Husserl como o seu mestre, né? E ele tem essa ideia do fenômeno, né? Da fenomenologia. A gente tem que partir do pressuposto que o Martin Heidegger está lidando com essa ideia da fenomenologia, ou seja, a apresentação do fenômeno, né? Observação do fenômeno para explicação do mesmo. A gente já viu isso, por exemplo, com Kant, né, a ideia da fenomenologia, que a gente tem um objeto de referência, né, a gente tem um objeto de referência para que esse objeto de referência seja estudado, esmiuçado, entendido por nós, né? Então a fenomenologia nada mais é do que a descrição, a observação filosófica e descritiva de um fenômeno, né, de um objeto, né? Então eu vou pegar esse relógio aqui, eu vou descrevê-lo, eu vou escolher ele como objeto metodológico e eu vou descrever as suas estruturas, eu vou descrever as suas relações com a experiência, eu vou descrevê-lo, né? Isso é fenomenologia, a gente já conversou sobre isso em outras aulas, né? Ou seja, a gente tem que levar em consideração que há uma tentativa heideggeriana, pela sua própria estrutura de segmento de Rousseau, a explicar fenômenos, né? Explicar estruturas fenomenológicas, a ter essa descrição sobre algum elemento. Tá? Mas bem, para entender Heidegger, esse fenômeno vai ter que ser dividido em duas cadências de entendimento. Tá? Então, em um lado, né, nossa descrição, nossa fenomenologia, ela vai estar intimamente ligada com a descrição do ente. Com a descrição do ente. E, por outro lado, a gente vai ter, sobre esse mesmo critério de descrição, a ideia do ser. O ente e o ser vão ser os dois objetos de observação fenomenológica de Martin Heidegger. Bom, nós já estudamos o conceito de ser de alguma forma lá em Kant, né? Porque em Kant a gente estudou a ideia do ser e do dever ser. Beleza, não é o mesmo conceito de ser aqui. Ser em Kant está relacionado com tudo aquilo que é. Lembra da ideia do verbo ser? O que você é, né? Eu sou, eu existo, algo é, né? Ou seja, a existência, a pronúncia da existência de algo, a existência por si, né? A existência por si, a existência a priori de determinado elemento, que consta a ideia do ser no Kant, enquanto na ideia de dever ser, a gente tem os juízos de valores atribuídos àqueles objetos para explicá-los, né? Imagino que o Kant e a maioria de vocês tenham feito alguma leitura, né? Durante nossas aulas do mês passado. Lembrando que as duas maiores fontes do Kant que a gente estudou foi a fundamentação da metafísica dos costumes e a crítica da razão pura, né? Não chegamos a entrar na crítica da razão prática, por exemplo, mas nossa ideia era explicar essa diferença entre ser e dever ser.
Ou seja, ser pro Kant seria tudo que se manifesta num plano do fenômeno, tudo aquilo que é palpável, tudo aquilo que é tangível. Né? Enquanto o dever ser é aquilo que se expressa razão sobre aquele ser, é um juízo de valor atribuído àquele objeto, aquele ser. Não é essa a função do ser em Heidegger, né? Porque o ser necessariamente vai ter a função do existencialismo filosófico, né? Que vai ser o objetivo aqui dos nossos estudos, né? Então, antes da gente começar a entender o que Heidegger está tentando propor como fenomenologia do ser e do ente, aqui a gente também viu que a gente tem uma divisão, né? No Kant a gente tem ser e dever, uma estrutura que uma é independente da outra, lembra-se disso? Uma é independente da outra, sendo que o ser existe por si, independentemente do dever, e o dever ser uma produção independente da razão que dá significado ao ser, mas assim como o direito, por exemplo, pode ser um dever ser puro, né? Então são elementos independentes, né? O ser prova a existência fenomenológica do mundo, né, das coisas, e o dever ser prova a existência fenomenológica da razão. Se vocês bem se lembram das nossas aulas de Kant, esse é o nosso resumo, né? No Kant existem esses dois elementos separados, independentes, onde o ser, né, o Sein, demonstra a possibilidade científica de demonstração das coisas, né? Enquanto o dever ser, o Solem, o dever ser demonstra a capacidade de prova da existência da racionalidade, né? Dos juízos de valor, do plano racional. Isso que a gente estudou lá em Kant. Né? Isso que a gente estudou lá em Kant. Então, primeiro, aqui em Heidegger, a gente vai ter que entender o que o Heidegger quer dizer com essa nova separação. Claro que o Heidegger tem muita leitura kantiana. E o Heidegger, justamente, ele propõe o ser e o ente como uma contraposição, né, ao ser e dever ser do Kant. Então, isso aqui são outros conceitos pro Heidegger. Justamente para contrapor, né, para contrapor essa estrutura. Tá? Então, primeiro a gente vai entender filologicamente o que é ser e ente. A primeira preocupação heideggeriana sobre a ideia de ser e ente é uma interpretação filológica, ou seja, uma interpretação gramatical da palavra ser e da palavra ente. Porque a palavra ser e a palavra ente têm a mesma estrutura, são a mesma palavra. Ser e ente são a mesma palavra quanto ao seu radical, gramaticamente. Quanto ao seu radical, são a mesma palavra. Elas são flexões em tempo verbal diferentes, uma sendo mais pura e outra sendo decorrente. Então, o que a gente vai ver nesse momento aqui é exatamente gramática. Tá? Vou passar para outra lousa aqui, depois a gente volta naquela. Pessoal? Bom, vamos dizer o seguinte, tá? Em latim, existe uma palavra chamada esse. A tradução dessa palavra nada mais é que ser. Tá? Esse, em latim, é a palavra ser. Né? E esse é o radical comum. Né? Como assim? Esse é o verbo. Né? É o verbo. O esse está no modo infinitivo. Não estamos na aula da Silvia. Não é aula de linguagem forense. Mas sim, estamos vendo gramática. Tá? É gramática, de fato. O verbo ser, né, em latim, esse é a forma de verbo, é a forma infinitiva, ou seja, é o radical da palavra, é o ser. Né? Como, por exemplo, como que é ser, o verbo ser no presente? É.
correto? O verbo ser no presente é é. Uma das flexões verbais do verbo esse, do verbo ser, em latim, né, ele se apresenta no seguinte tempo verbal, que é chamado de particípio presente. Pessoal, o particípio presente é um tempo verbal que a gente não costuma, se a gente não for para um curso de letras, para um curso de mais específico sobre estudo da língua portuguesa, não é um tempo verbal muito comum da gente usar. Tá? Porque ele não existe? Não, ele existe. Ele existe e a gente usa o tempo todo. Mas o particípio presente, na língua portuguesa, ele vai sempre se confundir com a nossa classificação de ou adjetivo ou substantivo. Então, muitas vezes a gente vai ver palavras que estão no particípio presente que vão ter essa classificação normalmente em outra categoria, como adjetivo ou subjetivo. Mas vocês vão perceber que por mais que possa ser a palavra que se forme pela essa flexão verbal, pelo esse, pelo particípio presente do ser, seja assim, ou pode ser um substantivo, ou pode ser um adjetivo de alguém, né? Vocês vão ver que são palavras que têm raiz verbal, que elas são flexões de um verbo, né? Em português, para que fique mais claro para a gente, são aquelas palavras que em português terminam em ente, né? Inte e ante. Só que não se confunde aqui com gerúndio. Né? Não se confunde com gerúndio. Perdão. Como assim? Eu pego um verbo e ao torná-lo particípio presente, eu objetifico, eu realizo a estrutura objetiva determinada desse objeto, desse verbo. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Qual que seria o particípio, a flexão verbal, o particípio presente do termo, do verbo governar? O particípio presente do verbo governar, por exemplo, é governante. Vejam, qual que seria, por exemplo, o particípio presente do verbo constituir? Um verbo bem usado no direito. Né? Constituinte. Ante. Qual que seria o particípio presente do verbo amar? Tem particípio presente do verbo amar? Um verbo mais comum? Amante. Venho. Governante pode ser um substantivo, como pode ser um adjetivo, uma característica de alguém. Constituinte também. Quem é o constituinte? Quem é o constituinte? O amante é uma pessoa determinada. Né? O amante. A amante. Ou seja, normalmente quando a gente trata de particípio presente em português, a gente trata como substantivo ou como adjetivo, correto? Mas vocês percebem que esses substantivos, esses adjetivos, são flexões verbais. A origem deles, o radical deles é um verbo. Né? Não é um adjetivo puro, não é um substantivo puro. Né? Não é um substantivo como, sei lá, como chaveiro. Né? O cara que é o chaveiro. Chaveiro não tem um radical verbal. É um substantivo puro. É uma qualidade pura daquele sujeito. Né? Agora, governante é um substantivo, quando referido, ou um adjetivo referido a uma determinada pessoa, que deriva de uma estrutura verbal. É uma flexão verbal, como no verbo governar. Né? Entendem isso? Vocês estão conseguindo compreender o que é o particípio presente? Que provavelmente vocês não tiveram particípio presente na escola, porque não é muito comum se estudar, porque o particípio presente é muito comum, por exemplo, no italiano, né? Obviamente no latim, né? Que a gente está vendo aqui, mas no italiano é muito comum. Vocês estão entendendo? Entendeu? Tamil entendeu?
Os demais não entenderam? Que os demais não falam nada? Eu vou começar a perguntar. Então tá. Bom, então, vamos lá. Qual que é o particípio presente de esse em latim? Óbvio, é ente. Né? O particípio presente de esse é ente, que é uma palavra que a gente usa que também acabou utilizando de certa forma na nossa língua, que também é uma flexão do particípio presente de ser. Né? Então, ente é o particípio presente de ser. Beleza? Entendendo isso, né? Entendendo isso. Agora a gente tem que entender por quê que o Heidegger se aplica à estrutura gramatical. Porque a ideia original gramatical tem uma essência filosófica. A gente pode fazer um pensamento filosófico dessa ideia aqui. Tá? Pessoal, verbo, né? Verbo. Qual é o sentido do verbo quanto à sua afirmação de linguagem? Né? O que é o verbo? Se a gente for fazer uma discussão religiosa, por exemplo, o verbo ele faz muito sentido. É muito comum se utilizar a referência da palavra verbo para a tradução de algum conceito teocêntrico. Né? Por exemplo, esse símbolo aqui. Né? O que é esse símbolo aqui? Vocês conhecem esse símbolo aqui? Quem já fez yoga? Quem tem interesse pelo hinduísmo? Quem conhece esse símbolo aí? Sim, imagino que já tem, porque normalmente esse símbolo aqui ele está ligado muito à estrutura hindu e quem faz yoga, quem vai por essa parte, ela está muito sempre tem contato com isso aqui, né? Esse aqui é o Om, que é chamado pela cultura hinduísta de verbo, né? Por exemplo, todo mantra que você profere no hinduísmo, né, você inicia abrindo os seus chakras, né? Você inicia a partir da ideia do Om, né? É, sim, eu falei então. Ótimo. Veja, porque é interessante que Om é o verbo. Om é aquilo que se refere a Brahma no hinduísmo quando houve a criação do mundo. Legal. Por quê? Porque o que é a palavra da criação para o hinduísta? Não dá para você determinar isso em um tempo, em uma espécie temporal. Assim como se você for fazer algumas leituras do Antigo Testamento, principalmente nas leituras proféticas, vai estar a representação que Deus é o verbo na estrutura judaica original. Já deve ter ouvido falar disso. Que Deus é verbo. Por que se representa normalmente a figura de Deus em uma cultura judaica como o verbo? Porque o verbo tem um significado em si e não um significado prático. Tanto que observem, a palavra definida para classificar o tempo verbal do próprio verbo é infinitivo. É o infinito. Infinito. O que significa, qual a significância da ideia de infinito? Simples. Infinito, se a gente for determinar de uma forma objetiva, infinito é aquilo. O que está acontecendo? Aquilo que não se prende em um conceito de espaço e de tempo. Talvez a gente possa definir também como eterno. Eterno no sentido filosófico. Né? Aquilo que nos pode definir dentro de um espaço e de um tempo, aquilo que tem uma eternidade em si.
Isso dá para ser uma classificação de infinito. E é aí que se apresenta a ideia a ideia do infinitivo do verbo como gramática. O verbo ele não se expõe como uma categoria determinante. O verbo se expõe como conceito puro, né? Vamos voltar ali. Amar. Amar não se aplica como uma realidade objetiva do nosso plano de vida. Amar é um conceito que não se prende a um lugar, a um tempo. Amar é um conceito aberto. Amar é um conceito eterno, que é filosoficamente infinito. Ele não se prende a uma categorização. Enquanto o amante, aqui vamos colocar assim, né? O amante, ele é alguém, é um objeto de determinação. Enquanto eu amo é o presente, quando eu exponho para alguém o meu amar, olha só, eu exponho para alguém o meu amar, esse conceito de amor, esse amar não aplicável no tempo e no espaço, para avisar alguém sobre o meu amar, eu tenho que dizer eu amo no presente. Se eu já não amo mais, esse meu amar que deixa de ser localizado no tempo, eu tenho que dizer eu amei. Ou ainda na perspectiva eu amarei. Entendem? Consegue entender isso? O tempo verbal, ele implica necessariamente a realização do infinito do verbo, da impossibilidade de definição do verbo no tempo e no espaço, ou seja, do conceito puro verbal dentro da objetividade do tempo e do espaço. Amar. Amar. Onde? Aqui. Amar. Quando? Agora. Quem? Aquela pessoa. Então, agora, aqui, neste lugar, neste tempo, eu amo. Amar. Onde? Na minha cidade natal. Quando? Na primeira adolescência. Eu amei. Já foi. Entende? Esse conceito se pega por um conceito etéreo, puro, amar, e se transforma numa identificação do nosso plano temporal. Ou seja, a flexão verbal é uma identificação de um conceito abstrato infinito que não se prende no espaço e no tempo, que não se prende na categorização objetiva do mundo, que está para além do tempo e do espaço e se objetifica. E se eu quero deixar identificável como fenômeno, se eu quero observar, se eu quero me afastar, lembra do fenômeno? Me afasto do objeto e analiso ele de fora. Analiso ele como objeto, sujeito de observação. Se eu quero fazer isso, daí eu uso o participo presente. Porque se eu quero analisar o amar sobre uma perspectiva objetiva, fenomenológica, como que eu observo esse amar? Pelo seu ente. Quem é o ente do amar? O amante. Estão entendendo? Estão entendendo isso? Podem perguntar. Qualquer dúvida também, eles colocou, acho. Alguma coisa faltou. O que falta aí? O que você não entendeu? Entendi. Veja, eu vou recapitular. Vamos recapitular essa parte. Sem problema nenhum. É importante recapitular isso.
Se a gente for pegar gramaticalmente, objetivamente, né, a gente tem um verbo que é o infinitivo. Então aqui sem filosofia, tá? Só gramaticalmente. O verbo, tempo verbal dessa palavra no verbo, é o infinitivo. Vamos continuar com o termo amor, que eu acho que é mais fácil de entender. Amor é o tempo verbal infinitivo da palavra, né? Esse tempo verbal, ele não representa nada no nosso plano objetivo, né? Ele pode representar poeticamente, mas se você for observar como realidade do nosso mundo, amor, o amar, né? O amor como tempo verbal radical original, ele não representa nada senão ele mesmo. Ele é autorreferente. Ele é um conceito puro, né? Ninguém amor, né? Ninguém amor. Por quê? Porque não há possibilidade de aplicação no tempo. Olha só que interessante a palavra tempo verbal. Tempo verbal. Não há aplicação em tempo verbal de algo que é infinitivo, né? O tempo verbal, ele necessita de uma flexão real. O tempo verbal serve para você pegar esse verbo e observá-lo dentro da realidade temporal, né? Então você não amor, ou você ama, ou você amou, ou você amará, correto? É só assim que a gente vai conseguir determinar a palavra infinitiva, o verbo amor, dentro de um caráter real. Você, referente ao verbo amor, pode amar? Não. Você pode amar se for no presente, né? Você ama, amará, ou amou. Inclusive, a gente tem aqui apresentado o participo presente como tempo verbal, né, que permite que você objetive quanto a você ser o objeto do amor, qual você é amante, né? Amante. Ou seja, para que faça sentido no plano fenomenológico, para que faça sentido no tempo, a sua relação com o verbo, ela tem que estar explicitada no passado, no presente, no futuro, ou no seu próprio particípio, né? Ou seja, na sua relação particular com o verbo. O verbo em si, ele só tem significado conceitual de flexão no tempo. Não é possível utilizar o verbo, a não ser que seja poético, tipo, eu sou o amor. Olha só que interessante. Essa frase não tem sentido, eu sou o amor, porque o que é o amor? É um conceito etéreo, né? Não dá para ser amor. E essa frase que eu acabei de utilizar, ela é utilizada, por exemplo, no Novo Testamento em referência cristã. Deus é amor, né? Jesus é o amor. O amor como conceito é um conceito que não se aplica no tempo. Por isso que o verbo é chamado de infinito, de tempo infinitivo. Porque o infinitivo, o verbo não é nem passado, nem presente, nem futuro. Ele é contínuo, né? O verbo, ele é a relação que se faz com o tempo, né? Ele está ali para ser aplicado, objetificado no tempo. Por isso infinito. Infinito porque ele não está num tempo específico, nem um espaço específico. Ele está aguardando a sua utilização no tempo e no espaço, né? Verbo onde e verbo quando. Aqui e agora. Presente. Aí eu flexiono o verbo para ele se tornar uma possibilidade argumentativa, para ele fazer sentido. Esse vai ser isso, Ana. Você é amante de fato, né? Porque acaba se tornando um adjetivo para você, porque você flexiona na sua prática objetiva aquele que detém o ato infinitivo do verbo amar, né?
Então, sim, você é amante pelo fato de você encontrar. Tanto que veja que o particípio é presente. Viu a flexão? Você é o particípio, de fato, da ideia de participação presente. Você se encontra podendo fazer o ato presente de amar. Se eu falo para você, você é amante, então você ama no presente? Você responde que sim. No presente você ama. Se eu falar, você é amante, então você amará, você poderá falar que sim, mas com uma perspectiva de promessa, né? Com uma perspectiva de promessa, com uma perspectiva de esperança. Enquanto perdura a sua relação temporal com o verbo, você é o particípio presente daquele verbo. Enquanto você perdura para você a possibilidade de amar, você é amante. Né? Pega, qual foi o outro exemplo que eu dei aqui? Deixa eu ver que eu escrevi aqui. Governante. Né? Governar não se prende. O que é governar? Governar vai depender de um tempo. Vai depender do tempo aplicado ao governante. Né? O governante é governante enquanto no tempo ele consegue flexionar esse verbo e governar no presente. Ele governa. Ele dizer eu governo nesse momento. Né? O governante federal atual é o Bolsonaro. Ele é governante. É governante. Aqui eu uso o verbo para me relacionar a ele diretamente. Ele é o governante. Então, o Bolsonaro governa. E a Dilma? A Dilma governou. Né? A Dilma governou, ela não é mais governante. O governo é um conceito. Governar é um conceito. É um conceito que, para ser identificável no tempo e no espaço, eu preciso flexionar ele. No presente, no passado e no futuro. E o presente participativo, objetivo do verbo, é o ente. É o que o Heidegger está chamando aqui para a gente do ente. Que é a identificação objetiva no tempo. É a objetividade do verbo. Então, o verbo infinito, no tempo e no espaço identificável, é o ente. Estão conseguindo entender? A Ana Clara falou daquela questão lá que ela entendeu. Tamires, ficou mais claro isso agora ou não? E se não, pode falar que não. Beleza. Então, isso aqui que vai ser a nossa relação, a nossa justificativa de relação entre esse ser e esse ente que o Heidegger está querendo trabalhar conosco. Né? Então, de fato, voltei na lousa anterior aqui, quando o Heidegger trabalha com o ente ou com o ser, ele vai aplicar uma categoria filosófica aqui sobre quem somos e sobre o que somos em uma relação interpretativa. Né? A gente vai interpretar um sujeito como ente e um sujeito como ser. Porque existe uma relação do Heidegger com um sujeito que não se prende, que tem a mesma característica do verbo, que não se prende no tempo e no espaço. Tá? E para isso, né, ele vai ter que observar, tanto no ente quanto no ser, a posição do ente e do ser no mundo. Né? No mundo. E aqui a gente vai ter que ir para mais uma definição. Tá? Vamos para uma terceira lousa. O que é mundo? Pessoal, mundo é uma palavra muito polissêmica. A gente não vai ter uma definição única sobre mundo. Né? Mundo pode ter uma relação com o mundo, com o planeta Terra, né? sobre essa estrutura plana, né? Com um dome em cima e com o Polo Sul envolvendo para não deixar a água cair em volta, né? Este mundo, né? Que muito provavelmente em breve vai ser um mundo
que as pessoas vão aceitar, né? Não mais o mundo redondo, né? Ou seja, pode ser esse mundo, nosso planeta Terra, nossa estrutura oval e achatada nas pontas, pode ser esse mundo. Pode ser um mundo específico temático, né? Por exemplo, o mundo do direito, né? Uma universalidade, né? Pode ser o mundo das ideias. Então, o mundo é um conceito muito polissêmico, né? Mundo, para o Heidegger, é o que ele vai definir como espaço de identificação fenomenológica. Mundo, para o Heidegger, vou colocar... O que aconteceu aqui? Travou meu bagulho. Então, mundo, por Heidegger, vai ser um espaço, tá? Um espaço de identificação fenomenológica. O que significa espaço de identificação fenomenológica? Significa dizer que o mundo vai ser a referência que a gente vai ter, para fazer fenomenologia, ou seja, nos afastar do objeto e observá-lo. Né? E o Heidegger vai dividir o mundo em duas estruturas possíveis, tá? Que vai se relacionar muito com aquela ideia de ser e dever ser, de ser e ente gramatical que a gente viu na imagem passada. Ele vai dividir em mundo ôntico, tá? Mundo que ele vai chamar de ôntico, e mundo ontológico. Ôntico e ontológico. Tá? Vão ser as duas qualidades de mundo que a gente vai estudar. Ixi, travou tudo aqui. Será que tem muita coisa aberta aqui no meu computador? Por isso que tá travando? Tá, não. Acho que agora vai. Não perdi não, né? Não, tá aqui. Bom, ôntico, né? Ontológico, ôntico. Ôntico é o estudo das características objetivas do ser, né? Se a gente for colocar como conceito. Mas, basicamente aqui, o que significaria mundo ôntico e mundo ontológico? Para mundo ôntico, né, a gente seria o local onde a gente faria o estudo da totalidade, né, do fenômeno, ou ainda, é onde a gente faria a observação do tempo-espaço. Em outras palavras, o mundo ôntico é o mundo pertencente ao estudo do ente. O mundo ôntico é o lugar responsável pelo estudo do ente. Pelo estudo do ente. E no plano ontológico? O plano ontológico vai ser aquele que o fenômeno a ser analisado será a tentativa de objetivação do ser. Tá? Tentativa de objetivação do ser. O por ser aqui tem letra maiúscula. Aqui a gente vai ter, então, o plano ontológico é tentar fazer a tentativa de analisar como fenômeno o ser, o verbo, o infinito daquele fenômeno observável no plano real. E a gente vai usar para isso a referência do ente. Olha só que interessante. Lembra que eu falei para vocês que lá no Kant, o ser e o dever ser, eles são independentes? Pois bem, no Heidegger, o ente e o ser, eles são indissociáveis. E mais que isso, eles são dialéticos. Eles se autorreferenciam. O ser e o ente são indissociáveis e dialéticos. Né?
O que a gente vai fazer aqui é pegar um ente, né? Pegar o plano ôntico, o plano objetivo, né? E tentar, olha a loucura, tentar desvelar o ente de sua essência, né? Encontrar o modo próprio na composição do doente, o qual é a objetividade do ser. Parece estranho ao primeiro momento, parece muito confuso, tá? Mas a proposta heideggeriana para a gente é tentar desvelar todo o caráter objetivo que a gente tem, um caráter supra-objetivo que, a primeiro momento, a gente não é capaz de observar, justamente pela nossa necessidade de sempre estar no tempo e no espaço. Travou? Travou? Gente, travou? 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 Não travou aí não, Thiago? Ah, então beleza. Já voltou aí já então, Tamir? Beleza. O que ele vai propor aqui é que a gente consiga desvelar do ente, né, desse ente, um plano de análise dele, de observação desse ente, que está para além do tempo, dessa objetivação fechada do tempo. Não é como assim? Tentar entender uma composição do fenômeno doente, que há nele uma possibilidade de ampliação interpretativa que vai ser a partir da relação com o ser. Tá, mas por que e como, pelo menos, a gente vai tentar fazer essa estrutura? Bem, pro Heidegger, diferente do Kant, que tem uma separação entre ser e dever ser, o mundo ôntico e o mundo ontológico, eles são o mesmo mundo. Tá? Eles são o mesmo mundo. Eles têm a mesma relação indissociável. Né? O mundo ôntico e o mundo ontológico só são formas de percepção. Né? O primeiro percebido a partir do tempo e do espaço, e do outro, ontológico, percebido a partir do infinitivo, da não relação com o tempo e no espaço. Tá? Aqui não se trata da gente dizer que é um plano metafísico, um plano divino, que é o plano ontológico. Na verdade, o plano ontológico são as nossas próprias realizações, só que a gente não consegue explicá-las por elas não estarem ligadas à estrutura 3D. Porque estrutura 3D de 3 dimensões, estrutura de espaço-tempo. Né? Nossa percepção clara de espaço-tempo. O Heidegger vai falar que, de fato, é impossível para a gente perceber as coisas sem ser num lugar e no tempo, porque assim é a nossa percepção de mundo. Quem aí gosta de física, por exemplo, já deve ter ouvido falar dessa estrutura de espaço-tempo, né, que há possibilidade de uma existência de quarta dimensão, etc., mas a gente não vai conseguir perceber. Né? Vocês já assistiram Cosmos? Já assistiram Cosmos? Aquele seriado? Tem no Netflix com, com aquele Tyler, esqueci como ele chama, tem a versão nova. Já assistiu, Tamília? É bem legal. Você lembra, Tamília, daquela parte é, que ele explica a relação do homem em 2D tentando se comunicar com a terceira dimensão? Que não consegue, que o 2D não consegue entender o 3D justamente para não ter uma terceira dimensão de espaço. Né? É bem legal, ele ensina de forma bem didática isso, pessoal. Mas procurem lá qualquer hora. Não, procurem lá qualquer hora. Deixa eu ver aqui o negócio se tem no YouTube. Acho que não, né? Porque coisa do Netflix não tem no YouTube. Cosmos 2D, Mundo 2D. Tem sim.
Tem a versão do Carl Sagan, que é a versão originária. Tá aqui no no WhatsApp de vocês, para vocês verem depois. A versão do Carl Sagan. Tem a versão moderna, né? Mas não tem no Netflix. Tem no Netflix. Basicamente aqui é isso. Nosso entendimento limita-se a essa questão. E não é uma questão divina, pessoal, porque o ser, nesse plano do ser, não é um plano perfeito. Não é a perfeição como em Platão, não é a verdade como no medieval divino teológico. Na verdade, esse ser, ele se movimenta dialeticamente com aquilo que a gente percebe, com o ente, né? Ele se movimenta dialeticamente, ou seja, se o ente é bom, o ser é bom. Se o ente é ruim, o ser também é ruim. Então não é um elemento de perfeição, mas é um elemento que dá profundidade às nossas percepções do ente. Eu vou dar um exemplo para vocês, bem simples de se observar, né? Felicidade. Tá? Felicidade é um sentimento, aparentemente, né? É um sentimento. Mas vejam só, imaginem vocês num momento muito bom da vida de vocês. Aquele momento pré-quarentena, onde a gente ainda não estava com o vírus espalhado por aí, que agora parece que o pessoal está achando que... vocês viram essa? Que parece que em alguns casos na Europa está dando... o pessoal que se curou de Covid está tendo sequela psiquiátrica. Tem gente ficando com problemas psiquiátricos. Agora o negócio ferrou, né? Onde a gente vai parar? É sério, tá tendo um negócio psiquiátrico. Bicho. Olha que loucura. Imagina, se eu pego esse negócio aí, já era pra mim então, né? Se tiver algum efeito psiquiátrico, é capaz de eu ficar mais são, na verdade. Né? Capaz de me corrigir. Mas, enfim. Então pensa naquele momento feliz que você teve antes da quarentena lá, aquele churrasco com seus amigos, né? Aquele dia legal que você teve, aquele dia gostoso que você teve, que você se sentiu feliz. Você consegue me determinar qual que foi o momento exato que começou a sua felicidade e qual foi o momento exato que terminou a sua felicidade? Aquele momento que sua felicidade sumiu, ou que sua felicidade apareceu. Pá. Não dá. Porque há uma relação com esse sentimento, que é uma relação que a gente tenta objetificar. Né? Essa nossa relação com o sentimento de felicidade, essa descritividade da felicidade que a gente sentiu naquele dia, é identificável quando a gente tenta colocar ela num modo descritivo doente. Eu estava feliz assim, me sentindo bem, rindo com os meus amigos naquele dia. Eu tento interpretar essa relação de felicidade de uma forma objetiva. Né? De uma forma objetiva, tanto que eu tento relembrar e reviver a minha felicidade naquele momento. Né? Porém, essa felicidade é um elemento mais etéreo, né? Não descritivo pela objetivação, mas é o que o Heidegger está falando para você aqui. Mas você sente isso, então não é um movimento irreal. Não é um movimento divino. Você está sentindo aquilo, você só não consegue descrevê-lo, porque para descrevê-lo você precisa colocar ele como um objeto tempo-espacial. Né? Você tem que colocar ele no tempo e no espaço. A gente é incapaz, o próprio Heidegger vai dizer isso, a gente é incapaz ainda de entender coisas fora do objeto, fora do mundo. Ou seja, somente conceitos. Né? Eu já falei isso para vocês, quando vocês olham ali para o céu, eu estou olhando aqui, não vai dar para vocês fazerem isso agora porque não tem nenhuma nuvem no céu, mas quando vocês olham para a nuvem, a primeira coisa que vocês tentam fazer é identificar coelhinho na nuvem, cachorrinho na nuvem. Você não consegue olhar para a abstração da nuvem e ver só uma nuvem. Você procura formas na nuvem. Por quê? Porque tudo que é abstrato, tudo que não tem sentido epistemológico para a gente, causa confusão e angústia. A gente precisa tirar aquele conceito de um plano abstrato, de um plano verbal infinitivo, e trazer aquilo para uma objetividade de ente. Então você olha para a nuvem, você não consegue ver uma nuvem.
Você tem que olhar e ver um cara com uma espada na mão. Você precisa tentar encontrar sentido nos personagens da nuvem. É louco isso. É bem interessante a gente pensar isso, que a gente coloca toda a nossa observação de vida em tempo de ente, em tempo real. Quer ver? Vocês aqui não fazem tantas perguntas, né? Não sei por quê. Porque eu tenho quase certeza, eu tenho essa teoria ainda um dia, e eu não vou poder provar nunca, né? Mas que tem uma galera, tem gente aqui, né? Tem algumas pessoas, acho que tem 17 pessoas presentes, 20 pessoas presentes aqui. Mas eu tenho a teoria que pelo menos umas 15 estão dormindo nesse momento. Eu não tenho certeza que está todo mundo aqui de verdade, né? No plano do ser, tá todo mundo aqui, mas no ente eu não sei se tá de fato todo mundo aqui. Mas vocês devem passar em outras matérias antes. Né? Acordaram, o pessoal acordou aí agora. Bem, é interessante que a gente passa uma angústia muito complicada quando a gente não consegue entender uma questão objetiva. Então, imagina assim, você está lendo uma doutrina, você está lendo um livro, você está estudando. Daí você se depara com aquela explicação, e isso deve acontecer com vocês aqui, por exemplo, na nossa aula, nos textos que a gente passa, que a pessoa está falando ali, está escrevendo, você está lendo um texto, e ele está em português, as palavras elas se coadunam entre si, só que você não consegue extrair o significado dela, você não consegue entender o que aquela frase quer dizer. Né? Isso normalmente acontece com a gente. Então, às vezes o professor está falando e você não está conseguindo encontrar sentido na fala do professor. Apesar de ele estar falando na sua língua e as palavras terem relação entre si. Né? Qual que é a sua primeira reação quando o professor está falando uma coisa e está falando uma coisa e você não consegue compreender o que o professor está falando? Bem, tá, desespero, de fato. Mas você vira para o professor e pede, dá um exemplo. Dá um exemplo. O que é dar um exemplo? Dar um exemplo é tentar relacionar essa estrutura com o plano doente. Né? É tentar pegar uma abstração e aproximar para o tempo e para o espaço. Isso é um exemplo prático daqui. Né? Essa é a questão. E o que o Heidegger está querendo dizer aqui é que toda essa nossa relação com o ser existe por trás uma relação que acompanha, não é divina, não é etérea, não é metafísica, é uma relação dialética. Então, assim como a felicidade, que ela está lá, mas eu só estou sentindo, ela se modifica dependendo do espaço, existe um plano do ser a ser racionalizado de uma forma específica. Você pode acessar esse ser, só que você não consegue objetificar ele, mas ele está lá. Ele caminha junto dialeticamente com o objetivo. Né? É bem legal essa estrutura, a gente se pensar. Só que a gente vai ter essa dificuldade de não pensar, vai ser natural pra gente, né? A gente quer exemplo, a gente vê o coelhinho na nuvem, né? A gente quer a objetividade da questão. Né? Para isso, o Heidegger vai trazer pra gente... Opa, não era para fechar, era para mudar de página. O Heidegger vai trazer pra gente o conceito, que é o que a gente vai usar no Heidegger aqui, que ele vai propor um método, né, de acesso, de tentativa de acesso do ser pelo ente. Né? Ou seja, uma tentativa específica de objetificação do ser. E ele vai chamar isso de Dasein. Não, escrevi errado. Dasein. Essa palavra é muito difícil de se desenvolver, de se traduzir. Tá? O próprio Heidegger diz que é uma palavra intraduzível. A gente pode separar ela assim, o Dasein, e a gente vai ter uma coisa parecida como local, né? Local e ser. Né? Tanto que por isso alguns autores traduzem essa palavra, usam essa palavra em tradução como ser aí. Eu sei que não faz sentido de palavra, mas justamente porque a palavra é um conceito. Né?
O autor que eu utilizo normalmente, que é o meu orientador, o professor Oswaldo Jacóia Júnior, ele classifica, e vai ser a forma como eu vou utilizar, como ser ou aí. E eu já vou explicar para vocês o porquê. Né? Por que ser ou aí? Né? Porque o que eu vou fazer? Eu vou tentar aplicar esse ser, essa ideia. E o que é esse ser? Né? Esse ser é aquela infinitude não temporal. Né? Eu vou tentar aplicar esse ser num ponto que esse ser vai se tornar ou seja, eu vou identificar o no sentido de artigo, o ser. Então eu vou identificar esse ser em relação ao ente desse ser. Mais uma vez, eu vou pegar o mundo ontológico e eu vou encontrar referência dialética no mundo ôntico. Então eu vou pegar o amante aqui, o amor presente, etc., e vou relacionar com amar, com o conceito de amar que está no plano ontológico, no plano ôntico. Né? Então, vou pegar o plano ôntico do objeto e vou relacionar com o plano ontológico. Vou tentar fazer essa relação. Então, vou identificar o plano ontológico, vou identificar qual é a referência desse objeto e eu vou colocá-lo no presente para que eu possa observar ele cuidadosamente. Entendem? Para que eu possa observá-lo. Então, eu não vou ter um acesso total ao ser. Eu vou tentar pegar o ser e transformar ele numa relação com a sua referência objetiva no tempo e espaço e num plano especial e pegar esse conceito que até então é ente e tentar desvelar ele, traduzi-lo a partir do conceito de ser. Isso, pessoal, não vai ser para o Heidegger um instrumento bem interessante de se discutir. Por que todo conceito de ente, né, ele é marcado por uma ideia de um horizonte, o Heidegger vai chamar. Né? Ele vai falar que há um horizonte de temporalidade. O que seria esse horizonte de temporalidade? Esse tempo é o horizonte que permite até onde a gente vai ver esse objeto. Tá? E esse horizonte de temporalidade, ele é sedimentado por preconceito. Preconceito o quê? Linguístico. Então, o horizonte que eu enxergo a palavra, o conceito, ele depende de um conceito linguístico por trás que vai me facilitar a interpretação daquela palavra. Então, esse horizonte, ele é feito de uma temporalidade formada por preconceito linguístico. Então, é um horizonte sedimentado em preconceitos. Tudo que a gente vive é preconceituoso. A gente tem um preconceito daquela definição. Por isso que a gente não consegue acessar o ser. Né? Então, o que a gente vai fazer nesse plano? A gente vai pegar o conceito do ser, e a gente vai desconstruir, é a desconstrução do ser. Desconstruir o ente. Como assim? Eu vou pegar aquele conceito, aquele fenômeno do plano ôntico que a gente está, do mundo ôntico que a gente está colocando, e aplicar ele de forma onde eu consiga fazer ele perder sentido. Então eu vou desbravando aquele conceito até ele ganhar mais de um sentido, até ele perder seu sentido original. E esse exercício de negar o objeto vai revelando para a gente, talvez, a possibilidade de ir galgando uma superação de preconceito sobre o objeto. Né? Então, eu vou pegar aquele objeto e vou desqualificá-lo a ponto dele ter uma desconstrução desse horizonte de preconceito. Para que eu tente olhar conceitos para além do ente. Para que eu possa encontrá-lo. Então, a técnica do Heidegger nada mais é que desconstrução. Você pegar um conceito que você tem certeza e tentar questioná-lo e negá-lo até que você possa definitivamente mudar a sua conceitualização e depois dessa desconstrução,
uma reconstrução objetiva desse costume que possa dar origem aí a uma nova interpretação. Né? Isso é bem interessante porque o Heidegger, por exemplo, vai falar que sabe aquela coisa que a gente diz, por exemplo, sobre o juiz não pode ser neutro, o juiz ele vai ser imparcial, mas não consegue ser neutro. O Heidegger está falando que há essa possibilidade de neutralidade pela desconstrução do objeto. Né? Na hora que você vai julgar o criminoso, você tem que desconstruir o conceito de crime. Até o ponto que na hora de reconstruir, você possa ir além do próprio conceito criminoso. Ter uma visão para além dessas questões. Né? Superar preconceitos. E aí, dá para entender mais ou menos isso que eu estou falando? Façam perguntas aí. Dá um tempinho para vocês fazerem perguntas. A gente já está às 9 horas, tá? Então vou encerrar por hoje, daí dê uma estudadinha nisso e a gente volta nisso semana que vem, pode ser? A gente dá uma revisadinha nisso semana que vem. Que a gente já está estourando o nosso tempo aqui. Então, beleza, pessoal. Semana que vem a gente se vê às 7h30 da manhã. Então, a gente vai se falando. Estudem, deem uma revisada nessa aula, assistam depois, assistam essas, assistam a do noturno. Deem uma lida nos textos que vai ajudar vocês. A gente conversa mais semana que vem, então. Vou sair para o próximo professor poder entrar. Tchau, pessoal. Tudo de bom para vocês. Até lá.